Hoje a aula basicamente vai ser sobre tratamentos complexos ou simples sob a ótica da oclusão. Toda essa aula de hoje está baseada no nosso e-book que eu fiz junto com o Dr. Christian, né, Dr. Christian Toledo, tá? Um cara incrível e que me ajudou a escrever esse e-book, né? Esse e-book, na verdade, é um manual para quem ainda não tem. Sugiro baixar, é totalmente gratuito. Nele a gente tem assim uma oportunidade de expressar um pouco da importância da desoclusão, né, dentro de toda a odontologia que aos poucos está sendo retomada, porque por muito tempo esse assunto ficou um pouco deixado de lado, mas eu acredito que agora, com o passar do tempo, a gente vai estar cada vez mais discutindo isso melhor. Para quem não me conhece, meu Deus, não tem problema, entra agora, acabou de começar, tá, Carneiro? Acabou de começar. Então, é um prazer. Então, assim, meu nome é Marcos Laboisieri, tá? Eu sou aqui de Brasília, sou especialista, mestrado, professor, tenho artigos publicados, mas trabalho com reabilitação, trabalho com implantes, mas o que mais me fascina realmente, ultimamente, é entender como o aparelho estomatognático funciona e dessa forma tentar transformar esse conhecimento de como ele funciona em algo aplicável dentro da nossa realidade. A gente tem muito escutado, cada vez mais comum, as pessoas citarem e comentarem que têm tido dificuldade ou poucos têm acesso a um professor ou a matéria de oclusão ou desoclusão que seja, que explique melhor, que transforme um assunto tão, às vezes, tido como complexo em algo aplicável no nosso dia a dia. E é essa a função de hoje. Hoje, nós vamos estar sintetizando os 7 princípios. Para quem está online no Webex, está podendo ver aí os 7 princípios, né? Desde de anterior, protético posterior, atrás de uma lente de contato de sucesso tem a palatina que funciona muito bem, interpretar os pontos, o que acontece quando há desequilíbrio da desoclusão e guiar seu tratamento pela desoclusão, enxergar com longevidade, enxergar problemas que às vezes a gente não vê, ou melhor, a gente não foi treinado a ver. E dentro, ainda falando um pouco, esses primeiros minutos do nosso manual da desoclusão, a gente teve a ideia, eu e o Dr. Christian, de separar o manual em 2 partes. Para quem já leu, já sabe o que eu estou querendo dizer. O manual, uma parte na prática, onde a gente tenta mostrar para todos de uma forma muito prática como que usa, como é que funciona e tudo mais. E um outro, né, que é um pouco mais profundo, que é o Saiba Mais, um material mais denso, com artigo científico, citações, uma construção um pouco maior aí do nosso trabalho. Mesmo sabendo que tem muita gente que já está me acompanhando em algumas aulas, eu separei esses primeiros 5 minutos para lembrar um pouco o princípio mais importante aí, que é o princípio 0, que é realmente o que é desoclusão e o que é essa palavra, o que isso significa e como que isso pode ser aplicável e por que a gente usa esse nome, né? De uma forma até simples, eu vou tentar explicar isso no princípio 0. É só a gente começar a entender que o nosso aparelho estomatognático é toda a área da odontologia. Toda a área da odontologia é aparelho estomatognático. Músculos, articulação, dentes, sistema nervoso central, todo esse conjunto de partes formam o aparelho estomatognático. E esse aparelho, ele é extremamente importante quando a gente entende a dinâmica dele. O grande segredo da desoclusão é entender a dinâmica desse aparelho. Então, quando a gente começa a avaliar isso, a gente entende que para você
ganhar sua credencial do Clube D e começar a falar sobre desoclusão, você precisa você precisa entender uma situação muito prática, que é o quê? Quando a gente fala de desoclusão, a gente precisa entender os músculos. E eu prometo, para quem já assistiu essa parte, vou ser o mais breve possível, mas para quem está chegando é muito importante entender. O Thiago continua sem áudio, viu, gente? Alguém quiser dar um suporte, eu não sei mais o que fazer para ajudar o Thiago. Ou então manda o Thiago entrar no Instagram para ele escutar pelo Instagram, não tem problema. Bom, vamos lá. Então, o princípio básico é que a gente tem 3 grandes músculos. Existem outros músculos importantes, mas 3 grandes músculos que são relevantes para o que eu quero dizer. Nós temos os masseteres, ou masseteres, né? Aí depende aí de como o certo que você julgar. E a gente tem temporal e nós temos os pterygoideus, um músculo que é nesse sentido e o outro que é nesse sentido. Bom, se eu pudesse aqui e falar para vocês sobre o masseter de uma forma muito prática, não tentar aqui dar uma aula de anatomia, né? Aquela aula chata que fala, que inclusive é importante. Mas assim, o masseter, ele é um músculo extremamente robusto, quase que a origem e inserção, ele é quase quadrado ou retangular, né, para ser mais exato. Ele tem uma condição, fibras muito densas, fortes, parrudas. E se eu pudesse falar uma palavra para definir o masseter, eu usaria um trator. Ele é para força, ele é um músculo importante para força. Quando a gente começa a falar de outros músculos, por exemplo, temporal, a gente já tem o temporal totalmente diferente do masseter. O temporal é um músculo que começa aqui, dá a volta e vem até atrás da orelha. E esse temporal, ele se une num ponto só. Então, dentro desse conjunto, se a gente pudesse dar uma palavra para o temporal, a palavra seria equilíbrio. E para fechar essa pequena introdução, né, sobre os músculos, sobre o que é desoclusão, e já começar sobre o caso clínico, que quem tiver no Instagram precisa entrar no Webex para ver, a gente tem um outro terceiro grupo de músculos que são o pterygoideu medial e lateral, que se a gente pudesse dar uma palavra, eles servem como rédeas, são eles que fazem os movimentos, guiam os movimentos de lateralidade e protrusão. O importante entender é que o temporal, ele é totalmente diferente do masseter, totalmente diferente do pterygoideu, e eles têm funções específicas, e quando um não funciona bem, outros sofrem. Então, quando você tem uma interferência, por exemplo, nos movimentos laterais, e esse movimento lateral, se você sempre for imaginar que o movimento lateral para a esquerda, ele precisa tocar nos caninos, né? Porque se não tocar nos caninos, você tocar em outros dentes, outros músculos vão ser ativados. Esses músculos que vão ser ativados podem gerar no mínimo mais forças, mesmo através do estímulo ou através da própria resistência pelo atrito de terem mais dentes ali. A Jéssica, você precisa entrar suporte@desoclusão.com.br, suporte@desoclusão.com.br. Bom, então assim, dentro desse princípio básico, então vocês já entenderam, quem já assistiu minha aula 1, quem não assistiu a aula 1, a aula 2, está disponível lá no desoclusão.com.br, você pode entrar lá, vocês vão ter acesso a isso. Então, vocês precisam ter isso em mente, porque tudo isso aqui, essa base, esse princípio zero, vai influenciar todo o nosso pós-tratamento ou pré-tratamento. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre tratamentos básicos, sobre tratamentos mesmo. Então, o princípio que nós vamos usar dessas aulas de agora é o princípio 6. O princípio 6 é o quê? Quais são as consequências do desequilíbrio da desoclusão? Esse entendimento dessas consequências vão ser extremamente relevantes para você fazer um diagnóstico diferencial. Então, quando você entende que você tem os movimentos, esses movimentos podem influenciar em diversos diagnósticos, você começa a entender que
a desoclusão, e não só a oclusão, mas o movimento da mandíbula em relação aos dentes, com a utilização da articulação e os músculos, como essas partes se relacionam, isso tudo vai influenciar no resultado final dos dentes. Então, por exemplo, já falamos isso nas outras aulas, quando você olha uma imagem como essa que está aqui na aula, de uma bifração, de uma recessão, de uma cárie na cervical de um dente, que a princípio tem uma qualidade de higienização razoável, tem uma qualidade de estrutura muito positiva, você começa a entender que existe alguma coisa acontecendo nesse dente que não é interessante. Então, quando você começa a observar que existe algo acontecendo na boca do paciente, que não é cárie, tá? Que não é cárie, que não é má escovação, você começa, a partir desse momento, a ter uma nova visão desse mesmo paciente. Então, lesões cervicais, de uma forma muito simples, para vocês entenderem, é só vocês imaginarem o seguinte: a gente tem a situação que um dente, um molar, um pré-molar, vamos falar o pré-molar, por exemplo, ele não deve sofrer forças laterais. Por quê? Porque caso ele sofra forças laterais, já em vários artigos, isso está tudo no nosso e-book, tá? Os artigos referentes a essa questão, no nosso site, inclusive, todas as referências estão lá. Quando a gente tem esse tipo de situação específica, a gente tem que entender que no diagnóstico, a gente observa que o dente sofre por dois motivos. O pré-molar ou molar não foram feitos para receber forças laterais. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando essas forças laterais acontecem, elas geram circunstâncias desfavoráveis. Então, dentro dessa análise, a gente entender que existem vários problemas, lesões cariogênicas, lesões periodontais. Estava discutindo até com o nosso amigo Dr. Alex, que está aí ao vivo aqui, esses dias, sobre a questão da doença periodontal. A doença periodontal em si não tem nada a ver com oclusão, eu concordo plenamente, isso aí não se discute, é bactéria. Sem bactéria não tem doença periodontal, ponto. Agora, o que faz uma bactéria escolher um dente do que o outro? O que faz uma bactéria escolher um dente ao outro? Isso sim, eu acredito que tem muito a ver com a desoclusão. O que faz uma bactéria escolher o primeiro molar e não o segundo tem muito a ver com a desoclusão. Tem a ver como esses dentes se relacionam. A força lateral, ela vai ocasionar uma consequência nesses dentes. Agora, o canino e o central foram feitos para isso. Então, assim, esses primeiros 15 minutos, exatamente o que eu quero mostrar para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre essa parte de introdução, mais sobre a teoria disso tudo, sugiro vocês entrarem, baixarem nosso e-book, nosso manual, e com o nosso manual vocês vão ter acesso aí a todo o material referente ao Saiba Mais, que vão estar aí os artigos, as referências e diversos outros aspectos extremamente importantes para quem quer estudar e quem quer aprender mais sobre isso. Tá bem? Muito bem. Nós vamos mostrar aqui alguns casos clínicos que eu não vou entrar, os casos aqui eu quero mostrar rapidamente, só para discutir um pouco de diagnóstico com vocês, mas eu vou deixar o gostoso para daqui a pouco, que é o caso clínico que nós vamos falar. Então, vamos falar de caso clínico. Uma coisa que eu já quero deixar vocês em alerta, para vocês terem essa noção melhor sobre a questão da desoclusão, é pacientes mordida aberta. Eu tenho alguém com um áudio liberado aqui, eu não sei quem é. Doutor Juan, se você puder desligar a sua câmera. Tá, vamos lá. Então, aqui, achei quem está com o áudio liberado. Ok. Então tá, então quando a gente vê um paciente mordida aberta, eu não sei vocês, mas se vocês observarem aí, nessa foto, esse é o típico paciente mordida aberta. O paciente mordida aberta tem os dentes posteriores extremamente prejudicados. Isso principalmente porque ele é o clássico paciente que não tem
nenhuma das guias anteriores. Então os dentes posteriores são degenerados, eles perdem as suas estruturas muito mais cedo. E quando a gente olha um raio-x de um paciente que tem uma mordida aberta anterior, você pode observar, os dentes posteriores vão ter coroas, blocos. O paciente vai relatar que o dente é frágil, tomou antibiótico quando era criança, vai relatar diversas situações, e você não vai explicar para ele, às vezes você não vai ter como explicar por que apesar dele continuar escovando, apesar dele estar tendo uma vida social melhor, por que ele continua tendo esses problemas odontológicos. E eu levanto sempre uma interrogação: por que faz esse paciente ter uma lesão como essa? Uma lesão extremamente localizada, sabe? A doença periodontal, como? Mas o paciente tem um pouco de placa. Tem pouco de placa, realmente. Mas o importante é entender que a desoclusão está influenciando muito mais, vai muito além, né, de falar que nós estamos falando de coisas estáticas. A grande questão da desoclusão, e isso é um ponto muito importante a gente deixar isso claro, é que nós estamos falando de movimentos, de relações dinâmicas. E essa relação dinâmica, ela às vezes é mal interpretada quando se fala de oclusão, de boca fechada, estática. Não é só uma questão de semântica ou de palavra, é uma questão de conceito muito, muito relevante. Então, quando você pensa em um paciente como essa paciente aqui ainda é mocap, funcional, só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Olha um paciente como esse, você imagina o que o músculo dessa paciente, né, o Dr. Lucas, que é o nosso fisioterapeuta aqui do Clube D, ele vai falar, nossa, a musculatura. Porque você imagina o seguinte: se o pteroideu trabalha fazendo movimento lateral, o masséter temporal, eles vão descansar. Não é necessário, quando existe guia, que os masséteres e os temporais sejam acionados para fazer um movimento lateral. Agora, se você tem contatos posteriores, eles são sim requisitados. E essa requisição gera um problema muito, 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 muito grave, que é o excesso de força, o excesso de músculos agrupados para fazer o mesmo movimento. Então, pacientes ficam extremamente satisfeitos, sabe, com o tratamento, né? Isso, homem, mulheres, você olha, é o mesmo, é a mesma queixa, paciente mordida aberta anterior, né? Olha o raio-x, já tem implante, já tem posteriores. E esse caso que está aí, a doutora Dayana, que junto com a nossa equipe, a gente resolveu o caso desse paciente especificamente. Ele foi um caso muito emblemático, e o paciente chega e fala assim para você que está me ouvindo na plataforma Webex, presta atenção. Ele vira e fala assim para você: doutor, eu não sei o que acontece. Hoje eu escovo com as melhores escovas, eu uso o melhor enxaguante bucal, eu uso o melhor pasta, eu uso fio dental, eu vou nos melhores dentistas possíveis de indicação, profissionais com qualidade já reconhecida, mas eu continuo perdendo meus dentes. Porque esse implante, inclusive, foi eu que fiz. Eu continuo perdendo meus dentes. Por quê? O que eu posso fazer? Que bom que você chegou, Natália, seja bem-vinda. O que foi que aconteceu, tá? O que eu posso fazer para evitar sentir esses problemas, sabe? Então o paciente chega a um ponto que ele fica descrente da odontologia, porque vai nos colegas, vai no dentista, vai em vários colegas extremamente capacitados e olha aquele dente quebrado. E eu que tenho CEREC, por exemplo, eu ainda falo assim, eu trato esse dente quebrado em menos de 1 hora. Fazer um bloco, uma coroa, é muito legal isso. Mas e o que fez esse dente quebrar? Sabe? Será que foi mesmo antibiótico? Será que foi mesmo o paciente? Será que o paciente mente que escova, mas e não escova? Né? E aí, de repente, você devolve as guias anteriores para esse paciente, e esse caso é antigo já deve ter, uns 6 anos, e o paciente passa 6 anos sem quebrar uma restauração de resina. Será que isso não é relevante? Será que a gente não está deixando passar, às vezes, dentro dos planejamentos,
mais sofisticados possíveis, mais incríveis possíveis, mais bonitos possíveis. Um detalhe que vai fazer a diferença. Quem segue o professor Arbex, que mais uma vez ele vai dar um workshop a partir de amanhã, ele fala muito disso, né? Diversos colegas falam sobre isso, mas o Arbex faz uma propriedade muito incrível, eu gosto muito dele, a gente tem tido uma relação muito amigável, graças à doutora Natália, que está aí ao vivo, né? Que mostrou ele, e realmente é um desafio a gente estar gastando, investindo tempo. Podia estar falando de várias coisas legais que as pessoas gostam, como estética, ou CEREC, odontologia digital, mas eu estou falando coisa chata, que as pessoas acham chata, mas eu quero deixar descomplicada na cabeça de vocês. O que vocês precisam entender é que faz diferença sim. Toda vez que você falha na devolução das guias, vai fazer diferença. Então, olha só esse caso, é um rapaz, olha só, lesões cervicais gigantescas. E ele fez a mesma pergunta para mim: doutor, o que eu faço? O que eu faço para evitar isso? Já me disseram que eu escovo forte. E aí eu já uso o quê? Qual que é o grande remédio para quem escova forte hoje na odontologia? Curaprox. Ah, você escova forte, você tem isso. Vamos usar Curaprox. Gente, doutor Paulo Vinícius Soares, uma sumidade no assunto sobre isso, ele é pragmático em dizer que há fatores como escovação, como alimentação, como hábitos parafuncionais, como regurgitação, refluxo, etc. É óbvio que esses fatores são muito relevantes num problema como esse, num paciente como esse. Mas ele também diz, e eu posso afirmar para vocês, que existe um fator mais relevante que vai influenciar muito mais do que todos juntos, é o movimento da mandíbula. Porque quando esse cara faz esses movimentos, ele faz função em grupo para tudo que é lado. Além do mais, ele tem olha só, o cara já não tem mais cúspide. O cara de 30 anos não tem mais cúspide dos dentes posteriores, né? E quando a gente monta o caso no articulador, e nós vamos falar sobre isso aqui já no caso que nós vamos selecionar, que aqui é só uma amostra para vocês lembrarem dos aspectos importantes. Olha como é que é a mordida dele. Ele é um falso classe 1. Ele é um falso classe 1, né? E olá, doutor Fernando Pul, nossa, quanto tempo. Então, assim, o que a gente observa é que a gente tem uma situação em pacientes que, quando vocês aprenderem dentro do Clube D a montar o articulador para ajudar vocês no diagnóstico, vocês vão começar a entender que existem situações onde o paciente chega classe 1 bonito, você monta no articulador com giro de Lucia, com desprogramador, e você tem a surpresa de ver que ele não é um classe 1 clássico, ele é um classe 2, e ele é um classe 2 que tem um toque, e esse toque posterior gera uma posição habitual de classe 1, só que esse toque, todo dia um pouquinho, ele leva a uma onda de desgastes incríveis, tá? Bom, vamos lá. Só lembrando que no Instagram eu tô dando aula aqui no Webex. Quem quiser entrar no Webex, suporte@desoclusão.com.br, tá bom? Sim, tem como resolver isso sim, Matheus Brandão. Vamos lá. Então a gente pega casos como esse, né? Casos como esse dessa moça que chegou para mim com uma dor incrível, dor no dente, dor de dente, dor já. Olha a desoclusão dela. Toque posterior. Do outro lado, o canino nem toca, né? Quando você pega paciente que tem esse tipo de problema, olha lá, olha como é que são esses molares. Gente, vou falar uma coisa para vocês, e vocês gravem isso para a eternidade. A maior evolução da espécie humana em relação aos dentes é a criação das guias. O que faz um dente de um humano durar centenas de anos, 100 anos, né?
não é a estrutura do dente em si, não é a nossa alimentação ser macia em si. Uma das coisas que mais influencia são o fato de termos guias anteriores. Pascal Magni e diversos outros autores, como o Dr. O Vernazza, o Dr. Palmieri, Dr. vários, Calamita, Arbex, mostram que se você tiver as guias em dia, se você tiver desoclusão funcionando corretamente, os dentes posteriores vão servir somente para ocluir. E se eles estiverem dentro da função deles anatômica, eles vão ter um desgaste, claro, como todos os dentes têm, mas com certeza vão ter um desgaste a longo prazo, tá bem? Então, todo paciente que tem deficiência em guias, você pode olhar os dentes posteriores, todos os gastos, né, com restaurações, olha a polpa desses molares, né, do 16, 26, extremamente reduzida. Então o pessoal da endo pode ter certeza que as polpas reduzidas, muitos pacientes que têm problemas endodônticos sem causa aparente, porque a causa é muito aparente para mim, e eu espero que para vocês que estão assistindo essa aula logo vire aparente também, né? Então a gente tem situações onde pega um paciente como esse, diversos problemas, olha o que aconteceu com o premolar. O premolar aí fraturou, ele veio por causa desse implante, desse molar posterior. Pacientes que chegam com esse tipo de sinal, para mim é muito claro que eles têm uma deficiência muito grande em relação ao equilíbrio da desoclusão. Então, essa deficiência é muito observada e facilmente diagnosticada quando você tem uma situação muito clara como essa. Quando você vê o paciente assim, todo detonado, aí eu acho que a gente é mais treinado a cuidar de pacientes que têm esse tipo de problema, né? A gente é treinado a ver os pacientes com esse problema, olhar para ele e falar assim, não, você tem que fazer implante, você tem que fazer coroa, você tem que fazer bloco, você tem que usar aparelho, é muito comum, é mais fácil, estamos treinados. Por isso que eu tenho mostrado muitos pacientes assim, com essa mordida. Um paciente como esse, você consegue imaginar que ele precisa de fazer um tratamento, né? Que tipo de tratamento um paciente com uma oclusão perfeita, né? Oclusão perfeita precisa, né? Olha essa relação de canino, porque dentro de muitos estudos que falam que a oclusão não tem a ver com isso, a oclusão não tem a ver com aquilo, a oclusão não tem a ver com a pele, a oclusão não tem a ver com dor, a oclusão não tem a ver com endo, a oclusão não tem a ver com nada. Muita gente comprovou isso realmente. Mas a oclusão, realmente, eu concordo, muitas vezes não tem nada a ver com nada. Mas agora, movimenta esse dente. Olha só. Primeiro que a paciente tem uma mordida aberta. Mordida aberta, sutil. Uma paciente que não tem nada nos dentes, não tem cárie, não tem nada, escova. E ela chega com uma queixa estranha. Dor no 34. Doutor, eu não sei, dói demais esse dente. Já me indicaram fazer endo no dente. E o dente não tem nada. Olha aqui, ó. Vocês vão ver aqui. Olha que boca mais linda. Faz guia lateral, por favor. Pum. Guia em grupo. Olha lá a desmineralização. Tá ficando tudo esbranquiçado já. Faz guia pro outro lado. Já tem um toque no pré. Aí já levanta o alerta. Agora, faz guia anterior. Gente, essa aí é a guia anterior dela. Olha como que ela faz a guia anterior. Ela faz a guia anterior em cima do canino e do pré. Os dentes anteriores, eles passam batidos, porque ela tem uma leve mordida aberta, 3 passos muito pequeno. Quando ela protrui, passa vazado. E quem faz esse movimento aqui é ninguém mais e menos que o 34, que estava doendo. E por que esse dente dói? Porque ele está recebendo uma força lateral, uma força mesiodistal. E essa força mesiodistal já está comprovado que gera transforma a dentina em fase elástica para fase plástica, e essa transformação leva à perda de estrutura, essa perda de estrutura, alteração da câmara pulpar, alteração do ligamento periodontal, alteração de várias coisas.
E dependendo como for, se o paciente tiver ainda, porque o bruxismo não tem nada a ver com oclusão, concordo, a atividade muscular noturna, que é essa atividade do bruxismo, não tem nada a ver necessariamente com isso. Então, você imagina, né? E para fechar essa preliminar, que já está dando a meia hora que eu preciso, vamos olhar esse caso aqui, que eu já mostrei um pouco isso na aula passada. E vamos ver aqui, ó. Aqui, a Thay tá perguntando, assim, nesse minuto agora eu não vou falar muito de tratamento, mas assim, vou dar uma dica sobre esse caso aqui. Nesse caso, olha só esse esmalte. Mas eu vou só falar rapidinho para você, Thay. Olha só esse esmalte. Gente, eu não tenho coragem de pôr uma resina nesse dente aqui. E nem de desgastar, porque não adianta desgastar, ou tanto que eu vou ter que desgastar esse premolar para tocar aqui os dentes anteriores. Então, nesse caso, a indicação foi usar ortodontia. Nós vamos usar a ortodontia para extruir esses dentes anteriores para fechar essa mordida aberta que ela tem aqui, ó. Extruir e fechar a mordida aberta, tá? Extruir e fechar essa mordida aberta. Então, essa extrusão e o fechamento de mordida aberta, mas não tem problema não, tá? Você já é de casa, vou responder para você, tá? Então, é isso. A gente tem uma opção de desgaste. Vocês vão ver que já vou falar aqui. Existem 3 opções quando você tem um problema na desoclusão desequilibrada: acréscimo, remoção e mover. Acrescentar, remover e mover. São as 3 opções. Nesse caso a gente optaria por mover. Mas segue o jogo aqui. É o último caso que eu preciso terminar essa fase para a gente afastar para o caso que nós vamos discutir. Um paciente que tem essa qualidade de higienização, para vocês que estão assistindo aqui no Webex, eu lembro que eu sei, Márcia, para quem está no Instagram, o Instagram é só tô transmitindo, gravando. Quem quiser assistir a aula verdadeira tem que estar suporte@desoclusão.com.br, vai mandar o link para você entrar aqui na nossa plataforma Webex, tá bem? Bom, quem tem aqui, olha só, então o paciente tem essa qualidade de higienização. Você acredita que essa boca é a mesma dessa boca aqui? Faz sentido para vocês que estão me escutando, que estão aqui ao vivo, né? Como que é óbvio, tá? Eu sei, Márcia, não vai aparecer para você as fotos, infelizmente, só a minha pessoa. Alguém manda aí mensagem para ela aqui no Instagram, por favor. Vamos lá. Esse paciente que está aí, é obviamente que ele tem uma alteração ali da flora periodontal. Agora, por que essa mesma boca que tem isso aqui tem isso aqui? Como que o paciente deixa de escovar só um dente? E é isso que eu estava discutindo com o Dr. Alex, nem sei se ele está aí mais ao vivo. Mas, a questão é o seguinte: só tem doença bacteriana se tiver bactéria. Agora, a minha questão é, por que essa bactéria escolheu esse dente? Por que a bactéria escolheu o 42? Aí você manda o paciente morder, olha só, olha ali o 12 já levando a pancada do 43, né? Agora, faz lateralidade, garoto. Olha só, olha quem é a guia. O cara tem mordida cruzada, o cara não tem guia nenhuma do lado direito. Mas quem faz o movimento de guia? Quem é o dente que fica recebendo o movimento lateral de guia? É o canino dele? Não, é o 41. Eu falei 42, é o 41. E essa força lateral contínua, frequente, diária, ela vai sim ser um dos fatores determinantes para que a doença periodontal se instale no 41 e não o 32. Vizinhos, dentes vizinhos. Como? Olha aqui. Como você me dizer que esse cara só não escova um dente? Só não escova esse? Ah, mas aqui tem muita placa. Eu concordo que tem muita placa. Mas olha a boca dele. Bom, fechamos aqui uma primeira parte aqui da nossa aula. Mas eu separei um caso especial para vocês. E é esse caso aqui. Esse caso aqui é um caso muito especial. Por quê?
que é uma paciente que me procurou já há um tempo e ela apareceu no consultório e depois ela foi embora. Eu conversei com ela e ela foi lá para fazer uma profilaxia. Na verdade, ela foi para fazer uma outra coisa que eu vou mostrar já já. E aí a gente entrou numa conversa assim. Doutor, por que hoje, vou repetir isso porque tem gente que não ouviu, eu adoro essa frase e eu escuto isso direto. Por que hoje eu tenho melhor condição social do que antes? Eu tenho acesso às melhores escovas do que antes. Eu tenho acesso às melhores pastas de dente, fio dental e enxaguante bucal que antes. E também, por uma questão de melhora social, eu tenho acesso aos dentistas de qualidade. Então, minha pergunta, doutor Marcos, por que eu continuo perdendo estrutura dentária? E isso é terrível, porque ela falou isso e ela tem razão. E aí, para entender isso, a gente precisa partir para uma parte, ou iniciar para uma parte muito importante, que é o diagnóstico. O diagnóstico, ele vem através do exame inicial. Então, primeira coisa, qual que é a sua queixa? E eu estou mostrei muitos casos para vocês de pacientes que a princípio não tem nada. Passam por 10, 15 dentistas e não vão descobrir qual que é o problema. E é por isso que a gente criou o Clube D. E é por isso que professores como o Rebex, professores como o Vernaza, professores como o Alonso, professores como grandes mestres como o próprio Palmieri, batem na tecla, vamos estudar a desoclusão. E quando a gente fala em desoclusão, o que a gente consegue ver? Que uma paciente como essa, que tem uma estética de desgaste, uma jovem senhora, e ela tem aí uma dentição incrível, por imaginar que ela praticamente tem todos os dentes na boca e só tem desgastes. E a gente vê, por exemplo, um dos primeiros sinais, o primeiro sinal de que tem alguma coisa errada, essa ilha de esmalte. Gente, quando você olha um paciente que tem uma ilha de falta de esmalte, seja na vestibular, seja na oclusal, seja na palatina, seja onde for, alerta, sinal amarelo, porque ali é um dos principais sinais clínicos de que você tem alguma coisa acontecendo de errado. E quando você olha isso aqui, olha, esse tipo de desgaste incisal é um desgaste, um dos mais relevantes para vocês que estão aprendendo a observar a desoclusão. Esse desgaste, ele é um dos principais sinais de que existe uma alteração significativa na relação entre a posição fisiológica da mandíbula, que seria a posição ideal da mandíbula em relação à maxila, e a posição habitual dela. É um dos principais sinais, tá? Desgaste, porque pensa o seguinte, se fosse desgaste por atrição, né, por lixamento, como um desgaste por lixamento cria um sulco? Desgaste por lixamento não vai criar sulco, ele vai criar áreas lisas. Quando você tem áreas sulcadas, pode ter certeza que existe algo a mais acontecendo. E quando você tem lesões oclusais não cariogênicas, porque o que acontece numa boca como essa? Por que com um paciente como esse, que não tem cárie, ela não tem nenhuma restauração na boca significativa, e tem um desgaste nesse nível que vocês estão enxergando aí, né? Desgastes das incisais, desgastes vestibulares. Quando a gente olha a radiografia dela, ela tem uma fratura da cúspide palatina do 14. E olha um outro sinal muito clássico de que tem problema de desoclusão. Observe a radiografia, olha a câmara pulpar desses dentes.
olha como os dentes posteriores, olha o 16, olha o 26, olha o 36, não dá nem para enxergar direito. Sinal de muita interferência, muito trauma. Quando a gente olha aqui, ó, a gente não vê sinal de cárie. Agora, lá no consultório, aqui em Brasília, a gente tem uma tendência a pacientes que têm esses sinais clínicos de que existe uma diferença grande entre a posição ideal para a posição habitual. Para esses pacientes, além do articulador, que eu vou mostrar para vocês, o articulador dessa paciente, a gente tem o princípio de pedir tomografias, porque a tomografia mostra muitos, e principalmente quando a gente olha a tomografia de áreas duras com tomografia de áreas moles e principalmente vias aéreas superiores. O nosso foco hoje não é falar muito de tomografias para o diagnóstico da desoclusão. Inclusive era o tema que eu queria falar quando eu falei de diagnóstico e vocês votaram em tratamento. Mas a gente volta nisso em outro dia, não tem problema. Mas o fato é que quando a gente pega uma paciente como essa, a gente tem que ter o máximo de elementos possíveis de diagnóstico, de entendimento, para que a gente chegue a uma proposta de tratamento que seja incrível. Então, na panorâmica, a gente observava que não tinha nenhuma alteração significativa. Então, tomografia, de certa forma, ela tinha uma alteração no côndilo, depois a gente pode falar sobre isso, por conta do desgaste, mas não era muito significativa. E depois nós fizemos o que a gente mais gosta de fazer em todos os pacientes que fazem reabilitação lá na nossa clínica, que é montar o paciente em articulador semiajustável. A forma de se montar o articulador, entre outras dicas que nós vamos falar aqui hoje, uma das dicas mais interessantes que vocês podem estar já acostumando, a gente tem muito um princípio de usar jigs de Lucia, né? Isso na nossa página, né? Entrou gente nova aí, fala do áudio. Ótimo. Então, na nossa página, desoclusão.com.br, a gente mostra isso de uma forma muito clara para os nossos colegas que estão acompanhando. Justamente porque você precisa ter uma desprogramação, porque o paciente normalmente que tem esses sinais, a posição de trabalho dele, a posição habitual dele, está muito aquém da posição ideal. Então, quando a gente trabalha nessa questão, a gente tem que ter o articulador semiajustável como uma ferramenta muito útil, barato e útil. Existem outras ferramentas que são melhores do que o articulador, como por exemplo o TechScan, que é uma outra aula também, mas muito. Mariana perguntando o ícone do telefone, onde é que fica esse ícone aí? Muito bem, aí você começa a olhar essa paciente, você vê a desoclusão dela. Olha, parece que está tudo bem na desoclusão dela, né? Porém, olha o que acontece. Vocês estão vendo essa imagem? Ela tem desoclusão exatamente em cima daquele dente. É facilmente visto aqui, ó. Olha lá. Aquela lesão, vamos lá, a lesão oclusal não cariogênica. A lesão oclusal não cariogênica, por que acontece nessa paciente? Se a gente não consegue montar isso no articulador de forma correta, com jig de Lucia, desprogramador e registro, arco facial, enfim, a gente tem uma aula só sobre isso também, né? Você não consegue identificar isso que vocês estão vendo aí. Você só consegue identificar essa questão aí do desgaste porque o paciente não consegue reproduzir isso, porque a musculatura dele não aguenta. É muita força para fazer esse movimento. Imagina esse molar, essa cúspide esfregando no molar inferior, tipo pilão, anos, afinco, tempos e tempos. Então, olha lá, né? Então, o articulador semiajustável, ele é de suma importância para quem quer estudar, entender, quer galgar
novos ares. Uma pessoa que eu sugiro vocês seguirem é o Oclusopro. Oclusopro. O cara é fera. Ele postou um dia desses, um caso, ele mostrando alguma piada sobre alguma coisa, e a mesa dele cheia de articulador, sem ajustado, montando. Então, você que vendeu o seu articulador, ou você que deu o seu articulador, você que tem raiva do seu articulador, não jogue fora. Vamos aprender a usar. Vamos aprender a usar, porque agora vocês vão entender a importância dele, porque se não fosse o articulador, nesse caso eu não conseguiria identificar de forma clara, objetiva, até para mostrar para o paciente por que aquela paciente tinha essa lesão oclusal não cariogênica. Então, a partir daí, você tem que bolar uma estratégia. Você tem já alguns elementos, você tem radiografia, você tem tomografia, você tem o articulador, você tem o exame clínico, você tem todas as análises, queixa principal, você tendo esse quebra-cabeça todo montado dentro da sua cachola. Você tem que tomar basicamente três decisões. Três decisões. Uma decisão, a Mariane continua sem saber, ela está pelo computador, tá? Ela está tendo dificuldade de ver o áudio. Eu sei, mas ela está no computador, tudo bem. Vamos lá. E essa tríade de tratamento, que é acrescentar, reduzir ou mover, não foi criado por mim. Isso foi idealizado principalmente pelo professor Aníbal Alonso, depois melhorado com o Dr. Gustavo Vernazza e também aprimorado pelo Dr. João Palmieri. Aí são três grandes ícones que sugiro vocês seguirem, acompanharem sobre esse assunto, principalmente montagem articulador, principalmente essa questão de planejamento em cima da desoclusão. Então você tem três coisas que você pode fazer. Existem outras, tá? Eu estou falando o básico. Você tem que aprender que você pode aumentar, diminuir ou acrescentar. Se você tiver isso em mente, quando você estiver planejando, você vai começar a entender que no caso como esse, diferente daquele outro menino, aquele outro rapaz, ele não tinha nenhum desgaste dos dentes, ele estava ali fresco, com um problema muito fresco, dava para tratar sem nenhum acréscimo, só movendo, nenhuma redução, só movendo. Provavelmente, Natália, é a sua internet. Você está travando, tem que ver se o seu 3G ou o seu Wi-Fi, tá bom? Pois é. Então vamos lá. Então, olha só. Seguindo o critério de reduzir reduzir, acrescentar ou mover, nesse caso, nós optamos por acrescentar. Por quê? Porque ela tem desgastes naturais. Ela tem desgastes, provavelmente ela viveu muito tempo com guias. É uma hipótese que eu levanto pela idade que ela tem, pelo pouco problema que ela possui. E esse desgaste dos caninos foi gerando um problema atual. Então, como que a gente começa? Aí entra uma primeira dica importante para vocês que estão me ouvindo. Para vocês que estão me ouvindo. Para você que não está me ouvindo. Fala para a Mariana ligar o Instagram no áudio. Manda ligar o Instagram no áudio e ela participa. Então, assim, a sugestão que eu dou para vocês é essa dica. Eu consegui através dos três, Aníbal Alonso, Vernazza e Palmieri, tá bom? Que é o quê? Comece pelos caninos. Comece o seu planejamento pelos caninos. Comece pelos caninos. Então, olha só. Dentro de uma tabela que a gente idealiza como uma tabela ideal, né, de tamanho de dentes, como uma referência, a gente observa que o canino, aí pela largura do canino, como a largura normalmente é preservada, pela largura a gente consegue definir a proporção à altura. E essa altura, ela pode variar, mas a gente tem uma média. Por exemplo, um canino inferior vai variar entre 10, 9,5 a 11. Então, baseado nisso, a gente vai o quê? Planejar esse tratamento. Então, nesse caso, a gente pega e faz
a primeira gota de planejamento de enceramento, tá? Esse enceramento feito pela doutora Diana Pauli, né, é um enceramento que você vai definir agora se você vai adicionar, vai remover ou vai mover. É claro que esse pequeno apinhamento anterior eu poderia mover, mas mas eu não consigo. A gente pode modificar isso movendo ou adicionando, removendo. Conversando com a paciente, a gente resolveu corrigir com acréscimos. Então, a partir dessa primeira gota, a gente define o tamanho dos escaninhos inferiores. Então, a dica de ouro de hoje e sim, existe essa tabela. Depois eu vou mandar para vocês pelo e-mail. Quem está cadastrado no desoclusão.com.br vai receber o e-mail do pós-aula com a tabela para vocês baixarem, tá bem? Uma referência. Então, quando você tem começa pelos caninos inferiores, não é pelo molar, não é pelo premolar, não é por nenhum dente, não é pelos dentes estéticos. Você está trabalhando com função. Os dentes estéticos, a estética vai ser importante já, mas inicialmente começa pelos caninos inferiores. Depois que você inserou os caninos inferiores, aí nós vamos partir para definir os incisivos inferiores. Então, primeiro os caninos inferiores. Então, nós planejamos os anteriores inferiores. Essa é a dica mais importante da aula. É claro que existem variações, é óbvio, não é uma receita oficial, mas 90% dos casos que a gente reabilita lá na clínica com esses princípios da desoclusão, eles seguem esse critério. Primeiro, nós vamos trabalhar com os incisivos inferiores. Depois que a gente colocou esses incisivos inferiores, nós vamos trabalhar com os caninos superiores, entregando sim as guias, travamento de guia. E a partir desse acréscimo dos caninos e o travamento da guia, nós vamos restabelecer o que a gente chama de dimensão vertical. Então, a dimensão vertical é restabelecida a partir do tamanho dos dentes que nós vamos definir. E não é pelos molares. Os molares vão ser depois encerados. E esse enceramento foi feito pela doutora Diana Pauli, como vocês estão vendo aí, né? Ela que é dentista que trabalha lá na nossa clínica, e que tem, para vocês que estão me ouvindo, muitos são recém-formados, com poucos anos de formados, vamos dizer assim, às vezes nem tão recém-formados assim. A doutora Diana Pauli tem 2 anos de formado, tá? Ela completou 2 anos de formado agora. Então, o que eu posso dizer para vocês é que esse é o caminho para quem quer atingir galgar algo a mais. Aprenda a encerar. Aprenda a encerar, que você ganha mão para fazer isso, tá? O talento, cada vez que se insera mais talento você vai ganhando, tá bom? Então, depois que você encerou esses dentes, você fechou os dentes anteriores, esse enceramento vai virar isso aqui no futuro. Mas calma aí, né? Depois que encera, nós enceramos posteriores. Tá vendo o enceramento posterior? E aí a gente parte para o mocap. Então, que é o que vocês estão acostumados a ver vários tira o mocap. E a gente vê o mocap. Aí tá o mocap, você vê que o lateralzinho, ele fica quase com superfície, porque ele está um pouquinho vestibularizado, né? Nessa fase do mocap a gente não pode remover. A gente analisa aí o sorriso super natural da paciente. Na verdade, ela não tem nada de sorriso natural, né? E aí parte para a execução. Então, olha só, a gente ganha o jogo no diagnóstico e no planejamento. Insera, faz o mocap. Nesse caso, né, por conta da redução do horário, a gente inclusive remonta o articulador quando a gente põe o mocap, para a gente ter certeza que o mocap está servindo de referência para quando eu for executar, a execução seja incrível, rápida e cirúrgica. Então, quando a gente vai para executar, já está tudo pronto. Eu já defini o tamanho dos dentes, já defini como que eles vão ficar, eu já defini qual estética vai ficar, a paciente já aprovou ou não, a gente já provou isso.
através dos exames de tomografia, remontou no articulador, tá tudo certo, aí sim nós vamos partir para a execução. Aí a execução, gente, eu vou até passar mais ou menos rápido, porque é o que vocês estão mais acostumados a ver. E eu fiz questão de mostrar isso porque algumas pessoas me questionaram, sabe que você fala de oclusão, você faz essas outras coisas estéticas? Sim, a gente faz as outras coisas estéticas da forma mais coerente possível. Então a gente coloca um guia de desgaste, né? Para quem não sabe, faz uma muralha, fatia e serve de guia de desgaste. Depois a gente faz os desgastes baseado nesse guia, né? A gente fez um aumento de coroa com bisturi laser ali, por isso que tá com aquela gengiva um pouquinho rosinha. Faz os preparos. Nessa fase, inclusive, a gente nem usou brocas diamantadas, usei brocas multilaminadas, porque praticamente não ia ter desgaste, né? A gente usou broca para remover ali corretamente o que a gente tinha de mocap. E aí no lateral, que é o único dente que precisava um desgaste um pouco mais significativo, a gente faz o desgaste minimamente, a gente quer deixar tudo em esmalte. E aí aqui o canino também, que o canino tem um pouquinho aquela bossa, então a gente dá uma alisada aqui mostrando o guia, aqui para vocês terem ideia do preparo antes do polimento, só para vocês saberem que a gente trabalha, a gente preconiza também, sem som de dúvida, preparos cada vez mais em esmalte, mais conservadores, né? Agora, aí tem os preparos, aí esse também antes do polimento, aí depois os preparos polidos. E o mais legal, para quem não está acostumado a ver essa imagem, né? Que é isso aqui. Que ao invés de moldar esses preparos, a gente escaneia esses preparos. E no scanner, além de, assim, todas as etapas, a gente escaneia também, escaneia o dente antes de pôr o mocap, eu escaneio. Aí depois a gente coloca o mocap, escaneio de novo. Depois a gente prepara e escaneio de novo. A gente fica com as 3 camadas. Então, por exemplo, aqui, olha, nessa imagem, eu consigo ver as 3 camadas. Eu consigo ver a camada inicial, consigo ver o preparo, consigo ver o mocap e consigo ver o desenho da prótese definitiva. Então, quando a gente pega aqui o dente anterior, olha lá, esse aqui um pouquinho mais quadrado, mais quadradão, é o mocap, porque o mocap às vezes não dá para fazer, porque ainda mais quando o do lateral estava atrapalhando. Aí essa imagem um pouquinho mais arredondada já é do nosso dente, como a gente ia fazer. E o bonito é dá para ver esse lateralzinho. O lateralzinho aqui dá para ver o tanto que a gente teve de desgaste, né? A gente teve uma quantidade de desgaste que ele estava para vestibular e de repente a gente coloca ele, né, aqui nessa sombreamento, dá para avaliar. Ah, legal, ó. Então, poderia ser feito em resina? Poderia ser feito em resina. Isso é importante vocês entenderem. Não importa. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês uma xícara aqui muito importante, ó. O equilibrar a desoclusão é mais relevante que a dureza do material para a durabilidade. Então, o equilibrar a desoclusão é mais relevante para a durabilidade que a dureza do material. Então, se você tem isso em mente, você pode fazer isso em resina composta. Claro que pode, de forma direta ou indireta. Inclusive, eu vou fazer o inferior em resina para vocês verem. Então, só para fechar aqui, aqui esse caso, aí a gente segue, né, com aqui eu vou dar um stop aqui no Instagram e vou abrir outro, porque a gente já passou de 1 hora. Hoje eu estou empolgado aqui para falar. Encerrar o vídeo. Viu, gente? Eu sugiro vocês fazerem... Olá, voltei. Eu sugiro vocês fazerem, né, depois uma cimentação com isolamento absoluto. É uma outra coisa bem interessante que eu queria mostrar para vocês, que assim, existe um professor, um peruano incrível, uma pessoa incrível, que se chama Victor Guerreiro. Victor Guerreiro, ele é um guerreiro, ele é um cara, imagina, se no Brasil a odontologia é complicada, imagina no Peru. Não é fácil. E ele conseguiu sobressair, está viajando o mundo inteiro falando sobre esse isolamento absoluto, que eu concordo que existem críticas a favor, críticas contra, não precisa disso tudo, você faz isso em todos os casos. Não faço isso em todos os casos.
procuro fazer no máximo de caso possível, mas como eu aprendi a isolar, pelo menos eu tenho a opção de decidir se eu quero isolar ou não, tá? Eu não vou entrar muito nesse método, mas eu só deixar isso claro. Mas aqui o importante é que a gente aprende a personalizar os grampos. A dica do Victor Guerreiro basicamente é essa, aprender a personalizar o grampo. E aí a gente consegue ter uma visão melhor, uma imagem melhor, a gente consegue entender aí, provar as peças cerâmicas, né, de uma forma bem mais criteriosa, com bem mais qualidade. Eu acho que vocês conseguem visualizar isso nesse caso, né? A prova seca. O mais legal, vocês vão ver que aí uma dúvida que você tem muito comum nesses casos de isolamento, né? Quando a gente faz o isolamento absoluto com esses grampos modificados, é se, mas será que isso não altera a gengiva, não causa problema na gengiva? Vocês vão ver essa foto desse paciente já, com semanas, no dia que a gente tirou, vai ver que, pelo contrário, se você fizer do jeito certo, vai ter vantagens em isolar. Como tudo, né? Como toda técnica, mais do que a técnica em si, é você saber fazer do jeito certo, né? Então, então a gente provou, aí veio ataque ácido, primer, cimentação, que não é foco do caso, mas veio uma dica muito interessante. A gente fez o superior, eu e a doutora Dayana, a gente fez o superior, e nós remontamos o articulador, né? Por quê? Porque com o articulador eu consigo revisar se eu estou no caminho certo. Então, gente, vocês estão vendo que a longevidade da desoclusão está em você planejar e executar de uma forma extremamente incrível. E aí usando o articulador antes, durante, depois. Antes, durante e depois, até para você fazer o que você está sabendo. Então, depois que a gente fez o superior, montamos o articulador de novo. A doutora Dayana fez, aí olha aí para quem perguntou, fizemos em resina composta inferior, tá? Por uma questão meramente financeira, óbvio. Fizemos o inferior em resina composta direta, a doutora Dayana fez a resina anterior desse caso. Depois foram feitas resinas compostas indiretas. Vocês estão reconhecendo o que é isso aí? O material que a gente tem usado bastante para fazer resinas indiretas é um material um pouquinho mais maleável que o gesso. Ele serve para fazer resinas indiretas. E você tem a face palatina aí. Olha só, vocês estão vendo lentes de contato em resina composta da face palatina da paciente. Isso, é de silicone, é da Volco, exatamente. É um material da Volco, esse aí, ele é muito legal. E aí, a doutora Dayana, que fez isso com uma incrível maestria, colocava lá, provava no gesso. E fizemos isso em todos os dentes posteriores. Tudo com articulador. Ou seja, fizemos a estética anterior, já planejada antes. Remontamos o articulador para fazer o inferior, que já estava planejado. Conferimos o planejamento e fizemos diretamente os 6 anteriores e os posteriores, todos de resinas indireta. O que é isso? Feito primeiro nos modelo, faz no modelo, e na sequência a gente transfere isso para a boca da paciente. Então, faz no Volco, porque o Volco é mais fácil, né? Quem usa sabe. Faz no Volco, depois adapta no modelo. Faz no Volco, adapta no modelo, bate na oclusão, avalia a desoclusão. E aí segue o jogo, tá? Para quem está no Instagram, lembrando que eu estou no Webex, vocês estão participando aqui só da gravação do áudio e do vídeo, né, da minha pessoa, mas a aula tá só no Webex. Então, até que no final você tenha esse tipo de resultado, né? Ou seja, a gente trabalhou no mesmo caso, Serec, resina direta, resina indireta. A gente trabalhou com todas as coisas para mostrar para vocês que isso é o que menos importa.
Apesar de eu achar isso lindo, apesar de no final ficar assim, olha a gengiva. Para quem ficou pensando, às vezes alguém pode falar para vocês assim, isolar estraga a gengiva. Olha a qualidade dessa gengiva, gente, para. Não estraga nada, não estraga nada. Isolar só estraga quem não aprendeu a fazer. Eu não sabia fazer, eu achava ruim. Entendeu? Agora eu acho legal. Aí a gente usa Empress Direct. Ali, não tem problema, depois você assiste, a gente tá gravando para você, tá bom? Então, a resina que a gente gosta de usar na clínica, tá? É uma resina da Empress, né? Então, da Ivoclar, resina maravilhosa, mas isso também isso é relevante? Mas hoje tem muitas resinas boas no mercado, tá? Eu acredito muito que o maior benefício que vocês possam ter com tudo isso que vocês estão ouvindo aqui há 1 hora e 10 minutos é com certeza o entendimento de que se você tiver controle da desoclusão, se você tiver o controle da técnica, a técnica de execução vai ser a que você tiver melhor preparo. Se prepara. Se você é bom em laminado cerâmico, beleza, você é tupau. Se você é bom em resina, beleza. Se você não sabe o que é bom, vai ser bom de enceramento. A doutora Dayana, ela faz essas resinas muito bem feito. E pode ter certeza que ela faz isso porque ela faz muito enceramento no consultório. Lá no consultório, quem faz enceramento sou eu e ela. A gente não tem o técnico. Não que o técnico não seja importante, não é isso, pelo contrário. Mas porque a gente gosta de ter o controle de todo esse processo que a gente faz muito minucioso. Agora, a foto que vocês estão acostumados a ver aí, que o pessoal tira com kiwi e tal, que acha lindo, que acha maravilhoso, é uma foto como essa. Uma foto como essa do paciente aí, com os dentes lindos, a gengiva sadia, paciente feliz, com a mordida. Mas o que eu mais gosto, a foto que eu quero ver, a foto que faz diferença, que vocês têm que começar a exigir dos caras com que vocês se relacionam, é essa aqui, ó. Como que os seus dentes estão se relacionando, tá? Como os seus dentes estão se relacionando dentro da relação vestíbulo-palatina. Olha a lente de contato palatina de resina composta aí, ó. Se não fosse, essa paciente tem uma tendência classe 2, depois que a gente montou no articulador. Se a gente deixa ela com esse gap, que foi fechado com resina composta, por que a gente não fez em cerâmica? Por que a gente não fez em cerâmica? Opa, parou de transmitir a aula, né? Tudo bem, eu já vi, já vou voltar. Por que a gente não fez em cerâmica? Tudo bem? Todo mundo voltou aí? Tá tudo certo, gente? Deixa eu só arrumar aqui o meu negócio aqui, que deu uma saidinha aqui. Deu 1 hora, ele para de gravar, eu vou gravar de novo também. Ok, voltou, obrigado, então vamos lá. Então assim, por que eu fiz a palatina em resina e não fiz em cerâmica? Porque é inferior na resina. Inferior à resina. Se a inferior fosse cerâmica, a gente faria uma dupla lente de contato bifocal por vestibular e uma lente de contato por palatina. Por que lente de contato e não uma coroeta? Às vezes porque é mais fácil fazer, adaptar, do que fazer uma em V, porque você não consegue ter controle nas proximais. Mas esse é assunto para a próxima conversa. Então, assim, olha só isso. Essa foto é linda, gente. Agora, essa aqui é mais linda ainda. Quando o paciente começa a arrastar para o lado, já está tocando no canino. Nenhum dente posterior dela vai fazer o movimento de desoclusão. Nenhum dente dela vai sofrer força lateral posterior. A tendência desse tratamento durar muitos anos é grande. Só vai começar a ter problema a partir do momento que essas resinas desgastarem. Vão desgastar e vão ter de novo o problema. Agora, se ela é orientada corretamente, ela vindo nas consultas de manutenção, ela vai ter uma longevidade, que é o que o Dr. Arbex fala tanto para vocês, né, com muita propriedade. Então, quando arrasta para o outro lado, olha que coisa linda. Olha que coisa linda quando arrasta para frente, não toca ninguém. Olha como está bonito um negócio desse, um caso lindo desse.
É um caso muito bonito, eu acho ele fantástico porque ele mostra para vocês, por isso que eu separei para vocês em especial, para vocês que são meus alunos do Clube D, eu separei porque vocês estão conseguindo enxergar todos os conceitos de diagnóstico, de planejamento, de tratamento, de pós-tratamento, de estética, a estética é incrível, de material, ele é relevante, a partir do momento que você sabe trabalhar com ele. Não existe resina que dure, existe tratamento bem feito com função. O Arbex mostra isso todo dia. E eu estou mostrando para vocês também. Então, assim, a foto de lateralidade, olha lá. Quando o canino toca, desoclui todo mundo. Quando o outro toca, desoclui todo mundo. E a paciente está feliz? Está feliz, está bonito. E como diria o Baratieri, que já tem assistido a aula do Baratieri, fala, e se você está achando que o canino está um pouquinho grandinho, que você é chato. O Baratieri fala isso comigo, porque, na verdade, o que importa aqui, e o que eu quero que vocês gravem, e que vocês estão aqui assistindo até agora, é que é muito relevante vocês entenderem que a desoclusão é importante no diagnóstico, no planejamento e principalmente na longevidade. Então, para concluir com 10 minutos de atraso a nossa aula, eu queria relembrar alguns aspectos. Primeiro, como é importante vocês entenderem a desoclusão no dia a dia de vocês. Segundo, como é importante vocês falarem sobre isso para os colegas, mostrar para eles, mostrar nossos vídeos. Essa aula vai estar gravada, eu vou estar disponibilizando aí para vocês já, a partir de amanhã vocês vão estar tendo isso, mas como é importante vocês terem isso para eles, para eles entenderem que às vezes o insucesso deles não está na falta de experiência só, não está às vezes no material que é mais mole, não está porque usa resina, né? Equilíbrio da desoclusão é mais importante do que o material, tá? Então, o que eu quero que vocês aprendam é que, assim, tratamento bonito é bonito. Eu fico orgulhoso no meu caso, obrigado por quem está elogiando, mas, assim, o que eu quero que vocês entendam é que o bonito do caso está nessa parte da desoclusão. Porque é isso que vai fazer com que eu tenha uma tranquilidade de oferecer um tratamento para um paciente que seja caro, seja barato. Às vezes, um tratamento de 10 mil reais para quem ganha um salário mínimo é muito caro. E um tratamento de 100 mil para quem ganha é caro, não importa. O que importa é que o paciente tem que entender que esse tratamento que ele vai desembolsar, ele tem que ter uma finalidade objetiva. E dá para você trabalhar com oclusão, desoclusão, de forma objetiva, matemática. E é isso que eu quero descomplicar na cabeça de vocês. Eu quero que vocês tenham a certeza que quanto mais vocês estiverem sabendo desse assunto, quanto mais vocês estiverem integrados aqui no Clube D, quanto mais vocês estiverem integrados estudando isso, mais sucessos vão ter. Mesmo quem tem experiência e quem não tem experiência. Quem tem pouca experiência, vamos focar no planejamento. Monta os casos no articulador, começa a encerar, faz curso de enceramento. Tininha, Andréia, tem tanta gente aí que ensina enceramento. A Dayana fez todos esses cursos e pratica. Então, assim, se você quer se diferenciar no mercado, para concluir, se você quer se tornar um profissional diferenciado, não basta você saber de lente de contato. Não basta você saber de ortodontia, de aparelho autoligável de última geração Mega Power. Não adianta você ter um instrumental de super Mega Power rotatório de endodontia. Não adianta você ter o melhor material de moldagem. Não adianta você ter o melhor protético. Tá? O que você vai precisar é você ter o melhor conhecimento da boca do seu paciente. É óbvio, gente, que quando o paciente não quer, o paciente não quer, tá, ser tratado dessa forma, fica mais difícil. Você faz, eu só quero cuidar do dentinho que quebrou. Você arruma o dentinho que quebrou, mas você olha a desoclusão e não deixa o seu dente que você restaurou sofrendo a carga da desoclusão, porque senão ele vai quebrar. E orienta ele que o próximo dente que vai quebrar vai ser X. E quando esse dente X quebrar, ele vai voltar, putz, aquele doutor lá bem que ele avisou. Então, gente, como aí a doutora Natália falou, o curso da Tininha é incrível, tá?
eu indico vocês a fazerem. Olha, todo recém-formado que está me escutando, ou que já é bem formado e quer diferenciar, vai por mim. Você quer treinar? Às vezes a gente não tem 10 pacientes por semana desse caso de enorme como esse. A gente não tem. Eu também não tenho 10. Eu adoraria ter 10 desses por semana. Mas você pode inserir 10 desses por semana e ficar craque. Faça o mesmo inserimento várias vezes, porque quando chegar o paciente de 10 mil, de 50 mil para fazer o tratamento com você, com resina composta, com porcelana, lente de contato, o que for, você vai estar preparado. Tá? Eu, além desses cursos que eu estou indicando para vocês, eu não podia deixar de falar para vocês de quem não se inscreveu quem não se inscreveu aí na aula do Arbex, tá? Sugiro, se inscreva, começa amanhã. Ele fala de desoclusão, ele começou a usar o termo desoclusão desequilibrada, eu achei incrível isso. O Arbex, um grande abraço para você se você estiver me ouvindo aí no futuro, tá? Não posso deixar de falar para vocês também que o Dr. Gustavo Vernazza, cara incrível, que eu sou muito fã, ele também vai estar aqui no Brasil dando aula, integrando reabilitação, oclusão e de odontologia digital, que é um pouco disso, né? Aliás, o dele é muito disso que eu estou falando. É esse caso, como se fosse esse caso mais desmiuçado, porque você viu que é um caso grande. E eu falei rapidamente de todos os itens, né? Então, além do curso da Tininha aí, que fica a dica, né, para vocês, né? Fica aí também a dica do curso do Dr. Gustavo Vernazza. Além do Dr. Gustavo Vernazza, também aí vai vir para o Brasil também o Dr. Aníbal Alonso, que é o grande pai disso tudo, é um senhor que já está, um senhor de idade já, que é muito amigo do Gustavo Vernazza e amigo do Dr. João Palmieri. Então, para quem tiver aí interesse de mais um outro curso incrível, se inscreva. Eu vou estar nesse do Aníbal, então se vocês quiserem me conhecer pessoalmente, né? Aí do Cadu, eu vou ficar com o Carlos lá, ó. O Carlos Eduardo, você arruma aí, bicho. Eu vou ficar com o Carlos Eduardo lá em Campo Grande, lá a gente vai estar junto nesse curso. Quem quiser se inscrever, aproveita. A Tatiana é uma pessoa incrível também, tá? Lembrando vocês do nosso aplicativo, do nosso Instagram, vocês aproveitem. E também eu vou agora fazer aqui com vocês um sorteio, né? Bom, já vou liberar para dúvidas, 1 minuto, só quero fazer esse sorteio. Eu inclusive vou parar de gravar aqui a nossa... Opa, eu perdi o áudio. Opa. Eu vou aqui agora parar a gravação. Eu vou agradecer quem estiver assistindo depois dessa aula. Então vou cancelar a gravação. Muito obrigado para todos que forem assistir depois. Desoclusão.com.br já vai estar lá também, tá bom?